aqui, Novo Testamento, Epístola do apóstolo Paulo. Ele escreve ao seu amado filho, jovem, obreiro, pastor, Timóteo. E nós vamos perceber nas linhas, nas escritas, o afeto, o carinho, a dedicação, a devoção que o apóstolo Paulo, ele manifesta em direção a esse jovem obreiro chamado Timóteo. Timóteo, nós diríamos que ele é quase que o filho predileto, ele é a pupila, nele está o coração, nele está o investimento de um pai, de um pastor. O investimento de Paulo está em muitos obreiros, mas em especial sobre a vida de Timóteo. E o que me chama a atenção, presta atenção a forma que ele começa aqui no capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo está preso, Paulo está nas masmorras de Roma, Paulo está preso, Paulo está acorrentado, Paulo está limitado, Paulo está encarcerado. Fisicamente ele não pode ir até o seu filho, então ele escreve esta carta. E as notícias que Paulo recebe, as informações que ele recebe, é que a igreja está crescendo, mas, porém, muitos estão desanimados. A igreja está se multiplicando, obreiros estão atuando, mas muitos estão se desanimando, estão desistindo da caminhada, estão ficando pelo caminho. E diante desse desafio, diante desta crise existencial, diante desta crise ministerial, diante de algumas crises espiritualmente falando, de muitos dos irmãos, Paulo, como um pai, ele tem uma preocupação, ele tem um zelo, e ele vai escrever diretamente para o seu filho, e vai dizer: tu, porém, meu filho, Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece a vida espiritual do pastor Kleber, ele conhece a vida espiritual do porteiro desta igreja, da zelatora desta igreja, dos músicos, ele conhece a vida de cada um de nós, e ele sabe daqueles que já estão, daqueles que abandonaram, ele sabe daqueles que já desistiram do seu chamado, do seu ministério, ele sabe como está cada um de nós. Daquele que já pensa em nem ser mais cristão, aquele que já decidiu não frequentar mais os cultos, aquele que já está planejando pecar no dia de amanhã, ele sabe da vida de cada um. Aqui é Paulo escrevendo uma carta para Timóteo. Imagine o próprio Deus escrevendo uma carta para mim e para você, e dizendo assim: olha, eu sei a situação, eu sei como estão aqueles que não vieram hoje, alguns bem e outros mal, eu sei como se encontram os seus parentes, muitos já desanimaram, muitos já desistiram, mas imagine Deus escrevendo uma carta endereçado à minha vida, à sua vida, dizendo: tu, porém, não se atreva a parar. É como se Deus dissesse assim: eu vou cuidar deles, eu tenho esperança para eles também, eu tenho oportunidades para eles também. E eles estão se distanciando, eles pararam, mas tu, porém, nem se atreva, porque eu tenho algo, eu tenho um particular com você. Não se atreva, nem pense em desistir. Tu, porém, meu filho, o tratamento, a mentoria, o cuidado que Paulo tem com ele é de um pai para um filho. Não é um tratamento frio, calculista, indiferente. É um tratamento pessoal. É um tratamento com a alma, com o espírito, com o corpo, com o toque, com o abraço, com um gesto. Isso Paulo fez quando foi possível, mas agora está preso. Então o que lhe cabe, ele resta é escrever uma carta. Ele vai dizer: tu, porém. O propósito de Paulo aqui é gerar estímulos, é motivar, é provocar Timóteo a ser mais intenso no seu ministério. O propósito de Paulo é motivar Timóteo a ser mais dedicado do que um dia já foi.
É por isso que aqueles que são mais dedicados e zelosos na obra de Deus, às vezes enfrentam algumas lutas que os demais frios e sossegados e indiferentes não enfrentam. E parece que às vezes Deus pega mais pesado, Deus pega com mais, sabe, com mais pressão, com aqueles que estão mais dedicados. E por que isso, pastor? Porque Deus sabe do potencial que Ele tem em você. Deus, Ele sabe o investimento, Ele sabe o que Ele plantou dentro de você. Então Deus não vai facilitar as coisas. O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, fazendo uma leitura da perseguição da igreja em Roma. Ele vai dizer assim: olha, o próprio Deus nem ao seu próprio filho poupou. Como se Deus dissesse: você pensa que Ele vai facilitar com você? É o apóstolo Paulo dizendo: nem ao seu próprio filho, assentado com Ele mesmo no trono, nem a este mesmo seu Filho divino, Ele não teve. Sabe, Deus não há frescura em Deus. Sabe, uma palavra mais chula. Não, Deus não tem, sabe, não me rele, não me toque. Deus, quando pega, meu irmão, Deus pega de verdade. Quando Deus trabalha de verdade. Nem ao seu próprio filho Ele poupou. E Ele vai poupar a mim. Que na maioria das vezes a gente sempre tem um plano B, um plano alternativo no bolso, na cartola. Sabe, se não der certo, a gente tem um outro caminho. Se Deus mudar de ideia, a gente vai por aqui. Não é assim que funciona. Deus está motivando eu e você a ser mais dedicado do que um dia já fomos, a ser mais intenso do que um dia já fomos, a ser mais sensíveis do que um dia já fomos. Então, quando Deus traz uma palavra, quando Deus fala comigo e com você de uma forma mais intensa, Ele está colocando mais combustível para que você vá um pouco mais adiante do que você já foi. Ele está alimentando você como alguém que alimenta uma fogueira. Ele está colocando mais combustível. Que o propósito de Deus não é que você vá até aqui a próxima esquina. O propósito de Deus é que eu e você vá até o fim, até os confins da terra. Levante a tua mão, entenda isso nesta noite. A sua vida, a sua família, o seu ministério, a unção que Deus te deu não diz respeito apenas à sua casa onde você mora, não diz respeito apenas ao lugar onde você trabalha, não diz respeito apenas ao lugar onde você estuda. A unção que Deus tem nos dado diz respeito a uma cidade, diz respeito a um estado, diz respeito a um país. Então Deus precisa sempre provocar, porque a gente tem a tendência a ser vagaroso. A gente tem uma tendência a dormir um pouco além da necessidade. A gente tem uma tendência a ser um pouco preguiçoso, digo por nós. Quando eu falo isso, eu falo com todo respeito, porque eu olho para os nossos pioneiros, esse é o ano do jubileu, para os nossos patriarcas, aqueles que vieram antes de nós. A gente vai ver que com menos recursos, muitos deles fizeram muito mais do que muitos de nós. Está entendendo? Então Deus, Ele sabe de que outros fizeram com menos recursos. E você pensa que Deus vai pegar leve comigo, que tenho às vezes mais recursos e estou fazendo tanto menos? Tu, portanto, meu filho, em uma outra tradução vai dizer: procura progredir na graça. O que é progredir na graça de Deus? É caminhar para frente. Alguns estavam caminhando, mas decidiram parar. E Deus vem dizer nesta noite: quem te deu a ordem para parar enquanto você deve progredir? Porque às vezes Deus nos dá uma cadeira, Deus nos dá uma honra, Deus nos dá um título, nos dá um privilégio, e a gente fala: olha que cadeira linda, que legal. A gente senta e Deus diz assim: só senta, é seu. É seu, mas avance, se movimente, vá e faça, vá e pratique aquilo que eu coloquei e desenhei para a sua vida. Progredir é caminhar para frente, é avançar, é tornar-se maior e também melhor. O propósito de Deus é que você seja maior do que você já foi. O propósito de Deus é que você cresça, que você evolua. O propósito de Deus é que você não seja, sabe, tadinho de mim, coitadinho de mim, quem sou eu? Não. Deus não tem dó e nem piedade de mim, nem de você.
Antigamente eu ouvia alguns pregadores pregar, eles falavam assim: olha, você sabe por que Deus permitiu que o anjo ferisse Jacó? É porque o irmão depois dele, o irmão dele que tinha uma treta, tinha um problema, tinha um mal resolvido lá atrás, quando o seu irmão Esaú o encontrasse, teria dó dele, teria pena dele, e daí por dó e piedade não o mataria. E o Espírito de Deus ministrou ao meu coração: não, meu filho, a batalha que Jacó teve com o anjo, o propósito não era que o seu irmão depois tivesse dó e piedade dele, não. Porque ninguém precisa ter dó e piedade daqueles que foram marcados por Deus. Ninguém pode matar, ninguém pode sepultar aquele que foi marcado por Deus. Aqueles que lutaram com Deus, aqueles que degladiaram com Deus, aqueles que encontraram Deus face a face, decidido a viver uma mudança, decidido a viver um avivamento, decidido a viver uma transformação genuína. E o anjo dizia: me solte. Não solto, não te largo, não te abandono, enquanto não me abençoares, enquanto não mudar a minha existência, mudar a minha história, enquanto o Senhor não mexer de dentro para fora na minha existência, eu não te largo. Então Deus, ele não vai facilitar o processo. Deus não vai pegar leve com o Kleber, não vai pegar leve com você. E Jacó entendeu: já que Deus não está pegando leve comigo, se o anjo aparece, não vou pegar leve com o anjo, eu vou esmurrar o anjo, eu vou pegar o anjo, eu vou dar uma dobrada nele, eu vou dar uma chave de braço nele, eu vou pegar ele pelo pescoço. Eu fico imaginando Deus aquela noite. Deus não dorme, mas se Deus precisasse dormir, ele falou assim: hoje não vai, ninguém dorme aqui no céu, vamos ver a briga de Jacó com o anjo, vamos. E virou a noite. Já que Deus não vai pegar leve comigo, então eu vou na mesma linha, eu vou no mesmo movimento, eu vou ser mais intenso com Deus. Se é para mim dobrar o joelho para orar, então eu vou ficar aqui, ainda que não tenha palavras, eu não me levanto daqui enquanto Deus não me der uma palavra. Se é para orar, se é através da oração que Deus dá direção, então eu vou dobrar o meu joelho, ainda que eu não tenha palavras, eu só me levantarei daqui, até que Ele revele o propósito dEle para a minha vida, até que Ele me mostre o caminho, a direção, o meio, a forma, o propósito dEle para a minha vida. O reino de Deus, ele é tomado por força. Os violentos, sabe, energia, dedicação. Você precisa ser radical na sua fé. Smith Englewood, um dos pregadores da Inglaterra, um dia estava pregando e orando por uma multidão, até que dois enfermeiros encostaram no ombro dele e disseram: tem esse homem aqui, está no estado terminal do câncer, e a gente quer que o Senhor ore por ele, porque ele vai morrer. Smith Englewood pegou e deu um murro no peito do homem que já estava em estado terminal, e o homem acabou de morrer e caiu, tombou no chão. E o médico disse ao enfermeiro: você é louco, você é maluco, a família vai te processar e o senhor vai ser preso. E ele continuou como se nada tivesse acontecido, e 5 minutos depois alguém cutucou no ombro dele, olhou para trás, era o homem que estava em estado terminal de câncer, já estava curado, transformado e salvo. Aí o repórter disse assim: mas por que você agiu desse jeito? Mas o diabo não tem dó de mim, o diabo não pega leve comigo, então eu não tenho dó, não tenho paciência com o diabo. Então quando é para me lidar com a enfermidade, eu lido de forma decidida e radical. A gente suporta muitas coisas com facilidade. Sabe, quando Deus pega firme com você, quando Deus trabalha na nossa vida com essa energia, com essa garra que só Deus tem, Deus está preparando, Deus está me treinando para ser um homem de decisão. Deus está me preparando, Deus está me treinando a ser um homem de Deus de atitude. É você que decide se a sua casa vai continuar do mesmo tamanho. Você sabe o que eu estou dizendo isso, é para alguém. É você que decide se vai continuar com esse carro. É você que decide se vai continuar com essa enfermidade, com essa depressão. Essa é uma noite decisiva, essa é uma noite profética.
Eu vejo no mundo espiritual quando alguns irmãos, quando algumas irmãs, quando alguns servos de Deus começam a reagir, começam a contra-atacar, começam a se posicionar, e como o diabo está acostumado em vê-los na letargia, sabe, tranquilos, sem se movimentar, sem se levantar pela salvação da sua família, o diabo fala, não, é de novo, é do mesmo jeito, eu vou quebrar aí. Aí quando o diabo vê que você realmente está decidido, aí ele tem que mandar a legião, o inferno inteiro começa a se movimentar contra a sua vida. Ele começa a perceber que dessa vez, a partir de agora, é tudo ou nada. Pastor, o que é isso? Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça de Deus. É como se Paulo dissesse, a graça de Deus não te faz ser preguiçoso, a graça de Deus não te faz ser covarde, a graça de Deus não te faz ser medroso, a graça de Deus não te faz correr do campo de batalha. Fortifica-te na graça de Deus. Mas como vou eu me fortificar, me fortalecer na graça de Deus? Porque aí você olha para você e se esquece de olhar para Ele. A graça de Deus é o favor imerecido. Eu não mereço a graça, por isso é graça, é favor que eu não mereço. Ele decidiu me agraciar. Ele decidiu favorecer a minha casa. Ele decidiu favorecer a minha família. Sabendo dos meus defeitos, sabendo das minhas limitações, sabendo das minhas debilidades, mesmo assim, Ele decidiu manifestar graça sobre mim. A graça de Deus é tão abundante, como diz o apóstolo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, sem exceção, a todos os homens. A graça de Deus não é tímida, a graça de Deus não é covarde, a graça de Deus se manifestou, revelou sua face. A graça de Deus é uma pessoa, a graça de Deus é o próprio Cristo Jesus, que decide estender a mão quando você precisa, que decide abraçar quando você precisa, decide enxugar os seus olhos quando você chora. Tu, porém, meu filho, diante das pessoas, diante dos amigos, diante dos parentes, muita gente está desistindo, muitos estão se afastando, muitos estão voltando para trás. Tu, porém, é diferente. Te fortaleça, procure estar mais fortalecido, procure estar mais enraizado possível na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Os mais desfavorecidos encontram favor em Cristo Jesus. Independente do contexto em que você foi gerado, na favela, no subúrbio. Ah não, minha mãe era prostituta, me gerou no prostíbulo. Independente. Eu não fui agraciada porque a minha origem, a forma que eu fui gerado, que eu vim ao mundo foi uma desgraça, foi problema, foi luta, foi vergonha. Eu não sou uma pessoa agraciada, eu não nasci num berço de ouro, diria alguns. Mas a graça de Deus te alcançou. Mas a graça de Deus não te faz apenas entender e crer que você está confortavelmente salvo, mas a graça de Deus te provoca a operar a sua salvação. Pastor, o que significa operar a salvação? Pensem comigo, você é herdeiro de uma fazenda, e você acabou de ter uma fazenda transferida para o seu nome no cartório. A fazenda é sua. A fazenda é sua, está no seu nome, você tem o título da terra. E uma vez que ela foi transferida para o seu nome, você não vai trabalhar para ganhar ela, você vai trabalhar para fazê-la produzir. Você vai operar a terra, você vai carpir a terra, você vai adubar a terra, você vai cercar a terra, você vai fazer ela produzir. É isso que a palavra do Senhor vai dizer, que eu preciso operar a minha salvação. Eu fui salvo, mas eu preciso desenvolver esta graça, eu preciso operar esta graça, eu preciso trabalhar esse favor, eu preciso desfrutar esta graça, eu preciso aproveitar bem o favor de Deus. Você que já gerou, as mães, uma vez que você gerou uma criança, a criança veio ao mundo, a criança não vai trabalhar para ganhar um corpo, ela já tem um corpo, ela vai ter que ser trabalhada, vai ter que trabalhar para movimentar esse corpo, ela vai ter que trabalhar esse corpo físico para que ela tenha agilidade, para que ela ganhe velocidade, para que ela fale bem, se comunique bem, viva bem. Ela não vai trabalhar para ganhar um corpo, porque o corpo ela já tem.
A salvação de Deus, Deus te deu como um presente. Você precisa trabalhar esta graça, essa salvação, operá-la, porque é favor de Deus. E há um homem no Antigo Testamento que tinha esse entendimento da necessidade de se fortalecer mais. Você reconhece a sua limitação, reconhece a sua pequenez, mas você se move, você se lança para ganhar de Deus, receber de Deus mais força para permanecer. O salmista Davi, no Salmo 131, ele vai dizer: Deus, o Senhor bem sabe. O Senhor é sábio do que eu vou dizer para o Senhor agora. O Senhor sabe que eu não tenho me procurado me exercitar em coisas muito elevadas e complicadíssimas para mim. Mas uma coisa eu decidi fazer, como um bebê desmamado, como uma criança que recebeu o não da mãe, cuja criança, bebê no colo da mãe, foi negado o leite materno. Eu sou esta criança. Contudo, não tenho negado os seus decretos. Sabe o que o salmista está dizendo? Para mim é muito mais fácil ser dependente da sua oração, mas eu decidi procurar o caminho da oração. Para mim é muito mais confortável ser ministrado, mas eu decidi aprender o meio, a forma, eu também quero ministrar. Para mim é muito mais confortável ser apenas discipulado, mas eu decidi me preparar para discipular pessoas, cuidar de pessoas. Como uma criança, o primeiro não traumático que a criança recebe é quando a mãe nega-lhe um leite materno. A mamãe vai: não, a partir de agora você não vai mais se alimentar do leite materno. Porque a criança precisa ser introduzida ao mundo dos adultos. A criança precisa ser introduzida à mesa para aprender a comer com talher, com garfo, com faca, usar o prato. E Davi está dizendo: o Senhor bem sabe que com uma criança desmamada eu tenho feito calar a minha alma. Porque pela alma, pelas minhas emoções, eu quero continuar dependente. Mas pelo Espírito, eu preciso crescer, eu preciso aprender, eu preciso evoluir. O próprio salmista Davi vai dizer, eu sou apaixonado por essa expressão, ele vai brigar com a própria alma dele. Porque te abates, ó minha alma. Ele faz um culto para a própria alma dele, porque a alma de Davi está tentando reger o culto, dominar a vida dele, assumir o governo. Ele fala assim: não, hoje é o culto que eu vou disciplinar a minha alma, e a minha alma não vai mais reger a minha vida. Porque te abates, ó minha alma. Aí ele prega para a alma dele: creia em Deus, espera em Deus, confia em Deus, se fortifica em Deus. Pastor, o que é isso? O que é isso? Davi no Antigo Testamento, sem a teologia no Antigo Testamento, sem a teologia clara sobre a pessoa do Espírito Santo, ele já entendeu que ele é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Eu, Davi, homem espiritual, eu, Davi, espírito, decidi: não serei governado pelas minhas emoções. Eu decido: não serei manipulado pela minha alma. A minha alma será salva, mas eu vou viver pelo Espírito. Se vivemos em Espírito, também andamos em Espírito. A vida cristã, ela é desfrutada a partir da dimensão do Espírito. Salomão vai dizer que acende a candeia, Senhor, coloca combustível, para que o homem, o verdadeiro homem espiritual, esteja vivo. Porque te abates, ó minha alma. Davi, ele prega para a própria alma dele, manda dar um sossega, leão, cala sua boca, cala-te, ó minha alma. Eu confio em Deus, eu me fortifico no Senhor. Por quê? Quando você vive apenas na dimensão da alma, quer ver um exemplo? A pessoa vem no culto, ela é tocada pela palavra, ela chora, ela se derrama, mas não permanece. Ela recebeu uma revelação na dimensão da alma, mas o dia que ela recebe uma revelação na dimensão do Espírito, ainda que o culto esteja frio, ela está viva no Espírito. Ainda que lhe falta dinheiro, ela está viva no Espírito. Ainda que lhe falta um emprego, ela está viva no Espírito, porque ela recebeu a revelação do Evangelho no homem interior, no verdadeiro homem espiritual. Então quando Paulo pega firme, está dentro dessa dinâmica de Davi entender: eu preciso ser radical com a minha alma,
Eu preciso viver no homem espiritual, eu preciso ser um homem espiritual, eu preciso viver nessa dimensão da fortaleza de Deus. Deus, Ele não está criando filhos mimados. Eu me lembro que quando eu era novo, meu pai comprava aquelas fitas, Gilmar Santos, Napoleão Falcão. Eu lembro das primeiras pregações do Marcos Feliciano, na igreja 7 de Curitiba, na época do pastor José Pimentel. E eu via que os pregadores contar as provas e as lutas se passavam na igreja. Às vezes os pastores pegavam firma com eles, O pastor não deu oportunidade, o pastor colocou na disciplina, o pastor colocou num campo difícil. E eu ficava pensando, o dia que eu crescer, eu não vou ser católico, mas vou comprar uma Bíblia de capa de madeira e eu vou bater, Jesus, eu vou me vingar. Eu quero ver se vai ser assim. Pensa no menino que apanhou, e quanto mais apanha, mais chora. E quanto mais sofre, mais quer Deus. E quanto mais apanha, não desiste. Pensava eu na minha imaturidade que o ministério seria muito fácil, mas não foi e nunca será. Pensava eu na minha infantilidade que Deus iria tratar comigo para sempre como uma criança. Não, Deus me trata ainda que por criança por um momento, mas Deus está treinando o menino para ser um adulto, está preparando o menino para ser um profeta da nação. Como que Deus trabalha? Como que Deus move? Como que Deus age? Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça do Senhor. E o interessante é que ele vai continuar, e as horas não permitem. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Irmão, participa um pouco mais. Não participa quando dá, quando pode. Não, participa um pouco mais. Eu tenho 3 empregos, eu faço faculdade, eu me desdobro, eu acho tempo, eu me organizo, porque eu preciso participar, nem que seja limpando, nem que seja cuidando da porta, nem que seja no estacionamento. Eu quero estar participando do que está acontecendo. Quando Deus me levou para o vale, quando Deus me levou para um tratamento, quando Deus me levou para uma mentoria mais profunda, eu já cheguei a ter a vontade de esmurrar a cara do meu pastor. Não se assusta não, meu irmão, porque a gente tem que ser sincero e transparente. O pastor falou umas coisas para mim, meu discipulador, que nem meu pai falou para mim, teve dó comigo. Meu pai pegou leve comigo. Aí se alguém pegou leve com a gente lá atrás, a gente se cria meio complicado. Até que alguém, Deus levante alguém e fala, olha, eu ponto o dedo e fala bem no olho e fala assim, você é menino, você é moleque. Pensa no ódio, pensa na raiva. E pensa hoje que é uma das pessoas que marcou meu ministério, que eu mais amo, e vou orar por ele por toda a minha vida, porque foi a pessoa que mais fez bem para o meu ministério. Olha que eu tenho 33 anos. Foi a pessoa que falou as verdades que eu precisava ouvir. Timóteo é o filho amado de Paulo, mas Paulo falava as verdades para ele. A gente tem uma necessidade, a gente tem um desejo de que Deus somente fale as promessas. E esta é a minha oração. Deus, as promessas eu sei que o Senhor tem coisas grandes para mim, mas eu quero que o Senhor mostre o que está errado. Eu quero que o Senhor me mostre o que está faltando. Eu quero que o Senhor me oriente aonde estou errando, para que a promessa se cumpra. Participa dos meus sofrimentos. A obra de Deus é sofrida, meu irmão. O ministério não é de facilidade. Tem momentos bons, tem momentos de fartura, tem doce, mel, mas também tem fel e amargura. E Paulo está dizendo, participa mais um pouco, meu filho, dos meus sofrimentos. É o próprio Cristo dizendo a mim e a você nesta noite, diante do ato da ceia, participa dos meus sofrimentos, participa da pregação do Evangelho, participa da vida diária de oração. Ele vai dizer assim, olha, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Qual que é o seu objetivo no seu ministério? Quando eu era novo, eu vou terminar. Eu nasci na beira dos Gideões, Joinville, Santa Catarina. E qual era o meu objetivo na minha maturidade? Meu objetivo era pregar nos grandes congressos. E não é um pecado, é uma bênção de Deus. Mas o meu objetivo era um microfone na mão.
Eu não tinha noção de tudo que passa, tudo que acontece, para que um momento como esse aconteça. Eu não sabia o que acontecia por detrás dos bastidores. Não sabia o quanto o pastor sofria, o quanto o pastor gemia, quantas noites sem dormir. Eu não sabia dessas coisas. E o meu objetivo era só pregar. Meu objetivo era só o culto, o congresso. Aí Deus foi me levando nos departamentos, Deus foi levando, participa. E na medida que Deus me dava oportunidades distintas, Ele dizia assim: não, eu não quero isso aqui, vai cuidar de criança. Não, eu só quero pregar, vai cuidar de criança. Vai ver quanto é bom, quanto é precioso aos olhos de um pastor ver as crianças na congregação. Vai cuidar das crianças. E depois, vai cuidar dos adolescentes. Oh, mas o negócio meu não é pregar para adolescente, não. Vai ver quanto é bom, quanto é precioso para um pai, para uma mãe ter o seu filho adolescente na minha casa. Participa do meu sofrimento. Veja quanto é sofrido. Era mais fácil simplesmente pregar, trazer uma palavra de motivação. E Paulo está dizendo: participa do sofrimento, vê o lado sofrido, não vê só o lado da bonança, não vê só o lado da fartura. Tem a dor, tem o gemido, tem o clamor, tem a ausência. Qual é o seu objetivo? É satisfazer a sua vaidade, o seu ego, o seu sonho, a sua carreira, ou é satisfazer aquele que o chamou? Meu querido, eu estou compartilhando uma mensagem que eu nunca preguei. Eu estou falando aqui sem nenhuma preocupação de, sabe, não é agenda, é propósito. Deus preparou esse momento, Deus está dizendo: ei, qual é a sua satisfação? A quem eu e você queremos satisfazer? A nós mesmos, nosso nome, ou aquele que nos chamou? Fique de pé, por favor. Andaracebe na cantai. Timóteo, porque há um perigo muito grande da gente crescer e a gente abandonar os objetivos puros, simples e sinceros. Há um perigo muito grande de Deus nos promover, Deus nos honrar e a gente perder aquela simplicidade, sabe? Há um perigo muito grande de Deus nos dar casa, riqueza, joia, ouro, e a gente perder aquela pureza, sabe, aquele jeitinho, aquele abraço. Oh Deus, qual é o seu objetivo, Timóteo? Não perca o seu objetivo. Você não vai trabalhar segundo as suas normas, Timóteo, Tiago, Pedro, João, Maria. Você não vai trabalhar de acordo com as suas normas. Você vai trabalhar de acordo com as normas daquele que te chamou. De dia, de noite, fervorosamente, mais e mais, mais e mais. Sirva do jeito que Ele quer que você sirva. Na carreira e no caminho do ministério, você nem sempre vai fazer e atuar em lugares que você desejaria. Eu vou abrir um parênteses aqui para profetizar e falar com alguém. Você escute bem o que Deus está falando. Há uma dificuldade para você em estar aqui nesta casa. Há uma dificuldade muito grande para você em ser obreiro neste lugar. Porque você sabe, dentro dos sonhos, das promessas, do que Deus já desenhou para você, que há algo que aos olhos humanos é maior. Há uma dificuldade para você. E Deus vai lhe dizer nesta noite: aprenda a valorizar este tempo, porque você vai ter saudade. Aprenda a valorizar o seu tempo dentro desta casa, desse lugar, porque serão dias de milagres. E para onde você vai desejar viver o que você vai viver nesses dias, nesse lugar. Eu estou me negando na gaio suri. Remendi que o errande que landeremasse. Deus manda lhe dizer de uma maneira muito clara: é como alguém que se deita com a esposa e ele pensa em outra. Deus está dizendo: esteja aqui, viva este lugar e não pense em outro lugar, mesmo sabendo que Deus tem um outro lugar. Eu poderia ser direto na pessoa, mas Deus disse: não faça isso. Ela sabe o que eu estou falando para essa pessoa. Há um tempo determinado para todas as coisas e para todo propósito debaixo dos céus. Ame aquilo que Deus colocou nas suas mãos.
Ame com todas as suas forças. Faça com toda intensidade, alma, espírito, corpo, tudo com seus recursos. Porque é só um tempo. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. E você que já recebeu o dom de línguas, ore em línguas. Aquele que ora em línguas, ele edifica-se a si mesmo em mistério, ele fala mistérios. Fecha os olhos. Oh Deus, apenas o teu céu olhar de amor, Senhor. Sim, Pai. Oh Deus, eu venho a ti como um filho que te ama. sim, Pai. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Ele me trouxe aqui para dar um recado para você. É mais do que uma mensagem, é um recado para a sua alma, para o seu ministério, para a sua vida. Seja mais intenso, seja mais entregue. Oh Deus, oh Deus. O teu amanhã pertence a mim. O teu amanhã está na palma da minha mão. Mas viva-o hoje, viva-o agora, me adore agora. Se entregue e faça o melhor hoje. O seu amanhã está na palma da minha mão. E é nesse requisito que aí muitos estão ansiosos, preocupados. Qual é a minha parte nesse processo? Que Deus tem para mim em tudo isso? Deus está dizendo: tu, meu filho, só se fortalece e cumpre bem o seu papel dentro do tempo que lhe resta, dentro do tempo e do propósito que lhe é ordenado. Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Antes de entregar o microfone, eu quero ministrar sobre a vida de uma pessoa. Tonturas e tonturas, labirintite, problemas de tontura. Seja curada agora. O Senhor me faz sentir o que você sente quando você acorda pela manhã e no final do dia. Tonturas e tonturas. Recebe a cura agora. Este mal nunca mais irá atormentar o seu corpo. É o nome do Senhor Jesus. E o Senhor traz cura a esta pessoa para lhe dar livramento de um acidente por causa deste mal. Você está livre e esse mal nunca mais vai tocar o seu corpo. Pastor João Batista, se eu sou homem de Deus, eu sei que sou homem de Deus. Deus fala pela minha boca. Eu tenho para ti uma porta, mas antes da porta, eu te tenho um presente financeiro. Eu conheço os sonhos, eu já vi o que foi desenhado na areia. Como eu sei do que tu gostas, como eu sei aquilo que agrada o seu coração, e também sei da simplicidade e do cuidado. Darei muito mais além daquilo que você pensa, pede ou imagina. E quando chegar, alguém vai dizer: pastor, vida de pastor é coisa boa, é fácil, né? Não se preocupe com o que dirão. Só se lembre que quem te deu fui eu, que cuido de ti. Assim diz o Senhor dos Exércitos.